Gente, Fala. Gente, quem? a Helena está entrando. Tá, mas vamos começar a ler o Evangelho. Sim, Tá, tudo bem. É só para poder a gente saber que ela vai acompanhar já. Graças a Deus. então vamos lá. A leitura do capítulo 18 reconhece-se o cristão pelas suas obras. Item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram adaptá-las às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades. Talharam-na, rebaixando-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais os produzem. Acho que nós podemos parar aqui, né? Tá bom, pode ser. Então vamos fazer a nossa prece, vamos lembrar quanto é importante estarmos, através da doutrina espírita, né, esse trabalho de reviver, né, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Senhor Jesus, Mestre amado, condutor de nossas vidas, queridos benfeitores, dirigentes desse trabalho, queridos amigos espirituais que estão nesse momento reunidos junto a nós, unindo os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos trabalhar, Senhor, nesta seara tão abençoada, com toda a força de nossa alma, de nossa alegria de servir, do nosso contentamento, Senhor, por termos merecido que a tua bondade nos desse essa oportunidade. Abençoe a cada um de nós que aqui está, Senhor, nesse esforço que todos estamos fazendo para aprimorar nossas almas, para realmente produzirmos frutos de amor, frutos saborosos, frutos do teu coração para as nossas almas e para a humanidade. Abençoa-nos, sustenta-nos, envolve a cada um. Abençoe a Helena na condução do estudo, envolve a todos, Senhor, sustentando-nos nesse momento. E que possamos assim, em teu nome, em nome desses benfeitores amigos, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos considerar iniciado o nosso momento de estudo. Graças a Deus. Passamos a palavra à nossa Milena. Graças a Deus. Assim seja. Então, a Helena conseguiu entrar? Espera que eu vou ver. Ela está tentando entrar. É. Eu acho que Ela a está conexão tentando. dela não estava boa, né? Ela
Ela entrou sim. Ok. Ué, Perfeito. caiu, entrou e caiu. Entrou e caiu. É. Alô? Oi. Alô, bom dia. Oi, bom dia. É. Bom Tudo dia. bem? Tô em três já? Já. Já. Conseguiu. Desculpem o transtorno. Eles já fizeram a prece? Já. A leitura? Ah, beleza. Então, vamos dar continuidade, né? Vou retomar aí, né? Retoma aí. Não, você pode retomar, na página Não, 5. sim. Peraí, Nós deixa estamos, eu... depois de Rustem, nós estávamos tratando de Rustem, aí entramos, né, naquela parte onde o Castro, né, onde o Castro e os eles o vão Castro aqui, página 6, 6. lá no é a item página 3. 6, No item 3. Isso mesmo. Então é isso. Castro interrompeu respeitosamente, ele vem relatando. A nossa amiga, né, que está tentando, né, forçar a barra. Ele chama a média alucinada. A média alucinada. Aí ele acrescenta com lucidez. Então, a Nora vem relatando a postura do Castro e deixa bem claro com a postura da média, né? Então, aqui ele vem relatando, a gente não vai precisar ler tudo, lógico. Ele está tentando chamá-la à lucidez, né? No caso aqui. Ele tenta chamá-la à lucidez, né? Da situação. Exatamente. Então, ele diz assim: antes de pensarmos, esse aí é uma coisa que é bem destacado na fala do Castro, para a média alucinada. Antes de pensarmos no grande público, que tal se reservadamente, durante um certo período, com alguns termos, sobre segura orientação doutrinária, pudéssemos catalogar os enfermos, as enfermidades, verificar que a ação fluídica realmente produziu efeito, dialogar serenamente com os guias, seus guias, verificando suas orientações. Essa parte aqui é a parte para a nossa reflexão em relação à fala do Castro. É a grande reflexão da questão do imediatismo na questão da mediunidade. Então, não se tem resultados do trabalho mediúnico como se tem de um curso que vai se fazer, que você vai, faz o curso, tira o diploma e, a partir dali, você começa já capacitado para a execução daquela ciência. Então, como ela colocou, né, a fala dela em relação ao público, aí ele vem colocando. Antes de pensarmos no grande público, então isso aí entra essa questão muito comum das ações na casa espírita, que é os dirigentes, quando eles ficam muito preocupados na questão que é mito muito, né? Então, só tem valor, só é estimulado quando existe grande número de pessoas. Mas esquecendo, por exemplo, que uma casa espírita, antes dela ter um público grande, ela começa no miudinho. Ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter uma estrutura que começa um pequeno número. Eu sempre comparo para os companheiros, né, que a gente trata muito desse assunto nessas visitas, que a gente tem sempre assim aquele discurso. Você desculpa, a gente convida, mas eles não vêm, vocês vêm de longe, e papapá, e querendo assim, multidão, né? Então, eu sempre falo assim, olha, a estrutura de qualquer casa tem que começar pelo alicerce. E nenhum alicerce se faz com o número de tijolos das paredes, se faz com pedras.
um buraco no chão e pedras, e número menor de pedras do que de tijolos. Então, a gente começa assim, né, o trabalho da construção. Tem que ter a solidez do alicerce. Começa com Uma pequeno outra número. coisa também que é triste é que muitas casas não dá oportunidade a quem quer trabalhar. Tem casas que bota tanto pretexto, tanta dificuldade, tem muito, tem muito. Que a pessoa que acaba desestimulando, acaba perdendo o interesse. Isso também é uma coisa que a gente precisa rever. Com certeza. Porque Exatamente. tem aquelas que dificultam, né? Como até Leopoldo Machado, a gente está estudando na obra Focos de Luz, uma lição do Leopoldo Machado, agora recente, ele dizendo que tem companheiros que impedem as casas espíritas de crescer. Parece que tem medo da casa crescer. O Altivo falava isso, tem companheiros que têm medo. Então, esses companheiros começam a criar empecilho, né? Em vez de convidar o trabalhador para se preparar para o trabalho, começa a medir as qualidades dele, até não considera o que ele traz, né? E tem outros que abrem as portas assim, na primeiro arrepio que o camarada apresenta, já coloca ele lá na mesa mediúnica, já coloca ele lá no trabalho. Exatamente. Eu acredito que é necessário um pouco de equilíbrio aí, na verdade. Né? São dois extremos. Tem aqueles trabalhadores que não estão desejosos de trabalhar para edificar os tijolos da casa. Estão desejosos de trabalhar somente numa mesa mediúnica. O resto dos trabalhos que a casa comporta não tem a menor importância. Né? Aí é que cabe o mentor, a pessoa que é o coordenador que está à frente, ter esse estudo, ter essa condição de avaliar aquela pessoa que quer trabalhar. Exatamente. Por isso que eu disse que a gente, enquanto coordenador de todo o trabalho, está sempre usar a razão e o bom senso e o amor do Cristo. Exatamente. Por isso que eu disse que é necessário ter equilíbrio, né? Ter muito. E nós, por exemplo, aqui no nosso grupinho, a gente dá trabalho para todo mundo. Exatamente. Mas o trabalho que o povo quer é o mediúnico, né? Então, quer dizer, aí também toca a nós, né? Filtrar. Helena, se você me permitir, viu, Milena? Vou trazer um pequenino trechinho da fala do Leopoldo, quando ele está convidando a gente a pensar na necessidade do amor, da fraternidade, da convivência para fortalecer o trabalhador na casa espírita. Aí ele disse assim: infelizmente, há corações que se deixam tomar de indiferença, de ciúme, de inquietação pela ascensão da bondade oriunda das casas espíritas. Há mesmo espíritas que pensam que se deve tolir o crescimento de outras instituições, pretextando que elas podem crescer mais, que é o ciúme, né? Entretanto, meus irmãos, lembre-se de que o nosso compromisso com Jesus e com a doutrina espírita. Então, eu tenho que fortalecer a casa espírita, não no sentido de aglomerar pessoas, mas de sentir ali a presença do Cristo, o trabalho do Cristo. A doutrina espírita. É isso mesmo. Olha, vamos pedir a Sueli para ler, ainda continuando esse link que a Amália pegou. Pedir a Sueli está aí? Estou assim. Olha, lê a questão 334, que é nessa página 7, em relação ainda em relação à questão do trabalho da casa espírita, se deve ser só ter com muita gente, não deve. Tem muitos pequeno, grande. Tem muitos meandros. Tem a questão que a Milena falou, nem todo mundo tem uma mediunidade produtiva. Aí a pessoa quer escolher aquele tipo, mas, no entanto, ela tem mais facilidade para determinado tipo de trabalho, mas ela escolhe aquele tipo. E aí não é produtiva. E o dirigente tem que ter a sagacidade, ele tem que ter um olhar para isso e saber posicionar aquela pessoa. Mas
a chance de treinar, a chance de desenvolver, isso tem que ser feito. Aí, Kardec, vou pedir a Sueli para ler para a gente. Então, Não precisa ler todo, porque tem a 35 também, do Livro dos Médiuns, tá? Do Livro dos Médiuns, questão 334, ele vem dizendo o seguinte: a dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos, deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e para bem da própria causa, as reuniões espíritas devem ter em vista a multiplicação, através de pequenos grupos, do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, pode, desde já, formar um núcleo da grande família espírita que um dia religará todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade que traz o cunho da caridade cristã. E na 335 ele prossegue: quanto mais numerosa a reunião, mais difícil se torna contentar todo mundo. Cada um gostaria que os trabalhos fossem dirigidos de acordo com a sua vontade, que se preocupasse preferentemente dos assuntos que mais o interessam. Alguns acreditam que o título de sócio lhes dá o direito de impor sua maneira de ver. Daí os conflitos, uma causa de mal-estar que leva, cedo ou tarde, à desunião, depois à dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os pequenos grupos não estão sujeitos às mesmas flutuações. É bem interessante o que ele fala e é bem a realidade que a gente vive no dia a dia dentro dos centros espíritas, nos pequenos grupos também. Também, né? Mas nos grandes grupos a gente vê isso e assim, as experiências que eu vivencio e de outras pessoas, quando o grupo se une nesse pensamento contaminado, eles saem também do grupo e sempre assim, 30, 40 ao mesmo tempo. E aí tem um desfalque na casa, tem um processo. São as dissidências. É uma coisa interessante como se repete isso em vários pontos que eu vejo. Nos centros grandes, saem 30, 40. Nos centros pequenos, aquelas pessoas chaves, importantes, e aí o centro começa num processo todo de reestruturação. É um processo que a gente tem que estar muito alerta. Eu acho que aí o Espírito Nora foi brilhante em abrir os olhos e nos responsabilizarmos por essas interferências de fascinação, onde a gente deixa aflorar a vaidade e ainda, pior do que a si mesmo, você leva todo um grupo para atrapalhar o processo evolutivo do grupo como um todo, né? Do espiritismo, inclusive, né? Como obra mesmo de Jesus. Então, é um trabalho muito, muito importante, eu acho, que a gente está fazendo aqui, de esclarecimento, porque dentro do nosso centro a gente verifica isso. Isso é uma realidade constante da nossa vida. E aí a gente tem sempre a vaidade como ponto e o orgulho como ponto de oportunidade desses espíritos, né? Na obra Laços de Afeto, tem uma lição que a gente até estudou recentemente com o Grupo Leopoldo Machado, que é casa ou grupos. Então, vem falando exatamente isso. A casa espírita, que é o que a gente vê, por exemplo, no Leon Denis. As pessoas se encantam com a multidão, mas não veem que são nos pequenos grupos que se estruturam para que a casa seja estruturada. Exatamente o que Kardec está falando aqui. Então, por isso que o Altivo tinha preocupação de mostrar para a gente que ninguém é dono de grupo dentro da casa espírita, porque a situação começa a ficar doente quando, nos pequenos grupos, começam a ser dono de grupo.
e criar dificuldade de convivência com outros grupos. Não pode. Cada grupo tem que se estruturar visando o crescimento da casa. Eu pertenço à casa, eu preciso fortalecer a casa. E o que Kardec está colocando aqui, que os pequenos grupos dentro da casa que se fortalecem, por isso Leopoldo fala do sentimento da fraternidade, da convivência, do amor entre si, para que a casa seja estruturada. Não é o grupo. Amália, você lembra quando, ainda nesse link do médium, ou do médium, né? Porque o trabalhador ou médium, ele começa a se deixar levar pela fascinação do interesse pessoal. Isso. Nós tivemos no tá, eu te dou a palavra, Liliana. Nós tivemos um problema que a Amália deve lembrar dos encontros. Então, os nossos encontros, eles têm assim, tem até uma apostila que mostra como a nossa apostila vai ter que ser. Então, cada coordenador de encontro vai montar daquele estilo. Então, teve um encontro que era um dos encontros que mais enchia, falando de um número de gente, que era o encontro da dependência. Eu acho que o nome era dependência. A Amália depois pode me corrigir se não for. O que aconteceu? A coordenadora, trabalhadora, né? Mas ela era coordenadora, ela começou a colocar conceitos na apostila que eram conceitos de obra dela, de obra particular. De obra dela. Então, uma vez, antes de terminar, já te dou a palavra, Amália, era instante. Antes de dar do Luiz resolver a questão, que foi ele que resolveu a questão, eu me lembro que ele me mostrou aquela, Helena, lá no apartamento, Amália. Olha a conclusão da obra. A conclusão da obra era de obras dela. Ele falou, não foi falta de falar. Todo ano as pessoas identificam, isso aqui é interessante, não é de um benfeitor, não é de uma obra básica. Então, foi se repetindo. Fazia um trabalho bom, ninguém podia negar, ia muita gente, porque o tema acabava convidando muita gente, mas chegou um ponto que a direção da casa teve que tomar uma decisão. Suspendeu, a decisão, né? que é muito parecido com a questão aqui do que Castro está trazendo ela a conversar, que é a mesma coisa que Kardec está colocando aqui, né? Não vamos repetir, porque a Sueli falou, e que isso acontece em todas as casas. Antes de passar a palavra para a Milena, também para a gente depois estar refletindo sobre isso, estudando. Na revista, né, a Revista Espírita, lá de 1860, vem trazendo aquela passagem de Kardec lá nas viagens que ele fazia. Então, aqui, Kardec novamente vem falando, e ele fala assim, quer ver? Os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos. Ele fala lá em cima. Sabe-se que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouco numerosas, as quais reúna a harmonia e uma comunhão de pensamento. Então, o Leon Denis, ele montou muitos grupos, ele foi organizador de muitos grupos. Ele nunca conseguia receber a mensagem da mãe dele. No grupo que ele frequentava, que tinha mais harmonia, ele não conseguiu comunicação com a mãe dele. Um dia, fazendo uma das viagens que ele fazia, que era o trabalho dele, ele conheceu um grupo, que na época tinha muitos grupos na Europa. Ele conheceu um grupo onde, naquele grupo, foi que a mãe dele se comunicou. Então, ele vem trazendo essa questão que a gente acha que aquelas comunicações têm que ser onde a gente pensa que é. Só que não é bem assim. Eu vou passar a palavra para a Milena em relação a isso. Fala, Milena. Não, está tudo claro, na verdade, né? Eu só queria chamar uma atenção ali de quanto é importante, né, o equilíbrio que nós estávamos fazendo, de tutelar em fraternidade todos, né? Todos. Inclusive esses dirigentes, esses responsáveis, trabalhadores responsáveis, né? Auxiliando para que esse orgulho, essa vaidade não se acentue, não pregue, né, a predominância sobre o objetivo do grupo, que é o estudo e propagar da doutrina, né, e não suas obras ou seus pareceres pessoais, né?
Chegou um Principalmente- momento, Posso, nós chegamos posso falar num uma coisa? momento em que Pode, estava Walter. começando. Pode Em que sim, estava, Walter. só um pouquinho, Walter, só um pouquinho. Sim, Em que sim, estava sim. começando uma disputa entre os grupos de encontros. Ah, não, eu sou do grupo X, não posso participar do grupo Y. Então, a espiritualidade veio e falou que os grupos tinham que se ajudar. E até definiu assim, que, por exemplo, um trabalhador, é claro que um trabalhador não pode abraçar 5 grupos, né? Que ele vai ter dificuldade até de estudar, mas ele definiu que nós poderíamos participar de 2 a 3 grupos, cada trabalhador, para poder fazer essa colaboração, essa Mesclagem. troca, entendeu? Essa troca mútua. Porque senão o dono do grupo impedia, até proibia o trabalhador de participar do outro grupo. Vê uma coisa dessa. Aham. E aí, graças a Deus, a gente tem essa espiritualidade aí que dá uns puxão de orelha na gente de vez em quando. Walter? Walter, fala aí, Walter. Mais uma vez, eu estou aqui estou estudando aqueles instruções dos espíritos, né? Uhum. E estou num trecho aqui que altivo chama, o Baltazar, através do altivo, chama a atenção de um ponto, mas antes eu quero falar do altivo, principalmente para quem não conheceu o altivo. O altivo nunca quis se projetar o seu nome. Uhum. Nunca quis projetar o seu nome. Né? Então, ele fazia o trabalho dele sempre calado, não queria saber, ele deixava bem claro, não se envolvia com a questão nem do orgulho nem da vaidade, porque é onde leva a gente à derrocada. Né? E, por outro lado, fazendo o papel do advogado do diabo lá, para esses que gostam de aparecer, as consequências que essa pessoa vai arrastar, né? A Sueli até falou disso, que ela acaba arrastando uma gama de problemas tão grande para ela, das induções que ela vai fazer no futuro ao mal, né? Às outras pessoas. Então, ela vai carregar muitos problemas, porque ela vai ser foco de atenções. Uhum. E essas atenções vão ser mal direcionadas porque ela está mal direcionada. Então, cabe aí o dedo do dirigente dizendo assim, não, agora não. Então, obrigado, Walter. Vamos seguir. Vamos pedir a Ruth para esse item 4, que vem agora, é a fala do Ismael. Israel. Israel. O que eu falei? Tá. Ismael. Tá. Desculpa. Israel. Oi lá, Ruth. Então ele fala, Israel, num desejo verdadeiro de orientar, não se conteve e interrompeu a expositora vaidosa com estas lúcidas orientações. Minha irmã, parece que você está mais interessada na notoriedade do que no própria doutrina espírita, cuja finalidade é promover a transformação moral das criaturas humanas. O objetivo, princípio do espiritismo não é curar os corpos, e sim as almas. Poderemos certamente aproveitar os recursos fluídicos que Deus nos concede em benefício dos enfermos e não lhe faltará oportunidade para isso. Terá toda a nossa atenção, dedicação. Contudo, pensamos seja melhor estruturar um pouco mais as suas capacidades medianímicas por meio do estudo doutrinário e do exercício paciencioso e discreto ao longo dos anos. Você desconhece os inconvenientes da fama, o quanto os adversários espirituais podem envolver aqueles que se destacam, e se não estiver preparada para suportá-los, poderá ser a sua queda. Por que não se estrutura primeiro, trabalhando anônima e discretamente durante alguns anos? Acho que está errado, peraí. Por que não se estrutura? Por que não se estrutura primeiro, trabalhando anônima e discretamente durante alguns anos? Não estamos lhe negando a oportunidade de serviço nesta área, mas estamos lhe alertando quanto à responsabilidade e à necessidade de averiguarmos até onde suas capacidades magnéticas podem beneficiar as pessoas. E sem contar
Continuou Ismael inspirado, que você poderá ser enquadrada no crime de prática ilegal da medicina, ou seja, cortar corpos. Já pensou nisso? Sério esse assunto. Sério. Aí são muitos detalhes dessa reflexão que a Nora passou para a gente já vai começar na questão que ele está trazendo aqui, né? Dos inconvenientes da fama, e o Walter começou a puxar isso. Eu vou pedir a Amália, depois eu volto para você, Ruth. Amália, em relação a essa questão de como a gente conhece trabalhador, e não são poucos, trabalhador que se deixou levar por essa questão de trabalhar na divulgação. Isso aí não é nem só para a mediunidade, é na divulgação doutrinária, é na promoção social, é em tudo, em todos os aspectos da casa espírita. Se não tiver muito cuidado, se o grupo não estiver trabalhando esse link, às vezes o grupo todo fica envolvido nisso. Então, é o que estava acontecendo com a Maria de Souza. Ela estava já aguçando outras pessoas. Então, se ela pode ter esse trabalho, eu também posso, não é só ela que tem mediunidade. Falem para a gente, depois a gente passa a palavra para a Ruth ou a Mari, nesse ponto, da questão da fama, de achar que a mediunidade veio para você ser artista. Então, isso acontece muito comumente, né? Às vezes entra na casa alguém que tem... Principalmente, as pessoas se apoiam muito na questão da ostensividade do fenômeno. Então, porque a pessoa vê, porque a pessoa teve sonho, porque a pessoa... Geralmente é assim, eu fui mandado aqui para poder ajudar essa casa, para levantar essa casa, né? Então, e a gente vê na pessoa uma atitude totalmente perturbada. E é por isso que a gente precisa do estudo para observar esses indivíduos, né? Nesse interesse. E existe muitas histórias aí, muitos relatos, né? A dona Ivone mesmo chama muita atenção para essa responsabilidade que nós temos com a doutrina, até para nós podermos ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir, para distinguirmos as intenções dos companheiros, né? E muitos são os casos. Por exemplo, vocês se lembram que eu comentei aqui da Casa Espírita, que ela trocou Kardec por... Como é o nome? Esqueci o nome do escritor. Esqueci o nome dele. Então, justificando, até o dirigente da casa, ele modificou o estatuto para poder... Né? Então, nesse momento, saiu um grupo de umas 20 pessoas daquela casa, mas, graças a Deus, era o grupo voltado a Kardec. Por quê? Porque a pessoa, né, o dirigente que estava na cabeça, vamos dizer, da situação. Ele estava na cabeça. No centro que eu frequentava, exatamente assim. Exatamente desse jeito. Iniciou a fazer trabalhos holísticos com reiki, com não sei o que coisa, e a nossa equipe que trabalhava com Kardec resolveu sair. Porque não era assim. A gente tinha um estatuto que a gente deveria seguir, e para quem quisesse seguir, teria que seguir como estava ali. Como a coordenadora pensava diferente, começou a pensar diferente, se deixou ser envolvida por entidades diferentes, que pensavam diferentes, e utilizando do filho dela, que era um dos coordenadores do trabalho mediúnico, e aí a gente teve que sair. Isso aí. Deus, eu vim parar aqui na Itália depois disso. Então, tem que ter. Por isso a gente tem que ter Kardec na cabeça, sabe? Tem que ter Kardec. Porque quando você. Já vou te dar a palavra. Quando você tem Kardec na cabeça, você vai ter o tino de perceber as perturbações. Entendeu? Você se deixa levar por outras obras,
E essa obra, estou aqui tentando lembrar o nome do autor, que fala muito do universo, né? E o dirigente, até mesmo, olha só, a gente aprender a perceber as particularidades. Esse dirigente, quando nós íamos lá fazer trabalho, ele até escolheu um dos nossos companheiros, ele só queria aquele companheiro porque falava cientificamente, porque falava de perispírito, de ciência, Ele só queria aceitar trabalho se fulano fizesse o trabalho, entendeu? Porque ele era voltado para esse aspecto. Ele só queria assunto de ciência, né? E não propriamente da moral, que é o objetivo do trabalho de Jesus, que é o Evangelho de Kardec. Paulo coloca o João Baldi. Isso, Pietro Baldi, exatamente. Pietro Baldi, isso mesmo. Pietro Baldi. Ele trocou Kardec por Pietro Baldi. Ele foi lá no Estatuto e modificou que poderia se estudar naquela casa qualquer obra filosófica. Então, quer dizer, esquecendo totalmente. Esquecendo o Livro dos Médios, lá totalmente. A questão 30, naquele artigo que Kardec fala. Dizer que Kardec é ultrapassado. A ideia foi essa. Kardec está ultrapassado e nos orientou que a gente deveria estudar outros autores. Eu disse, gente, a gente ainda nem compreende o que nem conheceu Kardec. Pelo amor de Deus. É uma luta muito grande, muito sutil. Deixa eu falar para vocês. Eu ia pedir para a Ruth desenvolver um tema aqui, mas ela teve que sair, ela avisou aqui que teve que sair. Então, não tem problema. Deixa eu concluir uma coisa. Eu compreendo que todos nós devemos, sim, estudar outros autores. É importante, até para poder a gente entrar em consenso, de ver o que é que um falou, o que é que o outro está falando. Mas a gente substituir o que a gente se programou de fazer, se a gente quer estudar outra coisa, quer fazer um grupo de um outro tipo de estudo, a gente faz um outro grupo, mas não naquele grupo que a gente se determinou a seguir os ensinamentos que a gente tinha como regra de seguir. Com certeza. E a base do espiritismo é sempre Kardec, né? Não tem como fugir. Kardec. Então, olha só, gente, vamos só voltar para um tema aqui, que a gente vai indo, né? Mas focando nessa questão desse capítulo, aonde é um tema muito importante, que a gente não pode deixar de falar, que eu ia pedir a Ruth para desenvolver, a gente vai desenvolvendo aqui. Quando o Nora traz para a gente esse texto que ela fala assim, para nós, o mais importante é receber fraternalmente os que nos procuram. Acho que alguém está com o rádio ligado aí. Fecha o microfone aí. Fecha o microfone, quem está com o rádio ligado. Para nós, o mais importante é receber fraternalmente, olha que coisa séria, os que nos procuram, socorrê-los quando possível, oferecer conhecimento doutrinário, despertando as criaturas para a transformação moral. O resto é consequência deste processo bem realizado. Então, na verdade, a cura, o processo de cura nas casas espíritas é, na verdade, o processo da autocura. Porque, como diz Inácio Bittencourt, nós somos agentes da nossa cura. Essa que é a grande questão. Então, tem a questão da própria legislação, que você não pode prometer cura. No nosso país tem isso. Não pode prometer cura a ninguém. Já até substituiu a palavra cura para tratamento espiritual. Né? No passado a gente falava para o trabalho de cura, agora todos os documentos, os médicos estão sendo educados para falar tratamento espiritual. Então, seguindo a ânsia da Maria de Souza de querer realizar essa tal cirurgia espiritual, vai de encontro ao que a gente tem aprendido
em relação ao que é a cura. Porque, na verdade, aí é onde a gente vai desenvolver uma discussão rápida entre todos nós em relação a isso. Quando a gente começa a entender que quando você vai para uma casa espírita receber a transfusão energética, ou a gente continua na ignorância de achar que pelo fato do outro poder, que é fato, é científico, está lá mesmo, lá em 1779, nas 27 proposições, falando que o fluido magnético ele é terapêutico, ele pode realizar, aliviar a dor do outro. Mas isso já tem Leon Denis, tem André Luiz, e outras obras ainda, essa reflexão até ajudando aquela questão que a Eliana, né, vem colocar, não é não ler outras obras, não é isso. As reuniões principais da casa, as reuniões públicas, por exemplo, elas devem ser nas obras básicas de Kardec. Não, reunião pública, um tema aberto, que o tema não seja o estudo ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, ou do Livro dos Médiuns, das obras básicas. Já começa uma brecha. Começa a brecha. O tratamento espiritual, aonde não se conhece, quem vai trabalhar não conhece o livro do Livro dos Médiuns, já são brechas abertas, para que cada um possa trazer, o quê? Misturar Reiki, os tratamentos alternativos com o que é realmente da doutrina espírita. Porque é aí que é onde começa as confusões. Se você não tem essa base sólida, se não tem a base em Kardec. Doia quem doer, que muita gente não concorda com isso, mas nós estamos... É o objetivo da Nora. E sumiu a voz da Helena. Não, tô Sumiu? aqui. Tô aqui. Sumiu a voz. Ah, tá. Então, a minha voz... Estão me ouvindo, gente? Eu tinha sumido a tua voz. Ah, tá bom. Então, é justamente aí que ele está trazendo. O tratamento de cura é onde ela está trazendo. Vale mais o receber o paciente de forma fraterna e trazendo ele à verdadeira cura. Quem realmente precisa ser curado? Não, muitas das vezes, não é o corpo físico, é a alma. Então, se a alma... Isso. Se Helena, a alma que já estou fechando, que precisa ser curado, então quais são os remédios? Qual é o tratamento? É o tratamento moral. Exatamente. É o tratamento da reforma. Então tem que ter aí o estudo doutrinário antes de se pensar em manipulação fluídica. Concomitantemente, isso vai acontecer. Mas não pode acontecer, valorizar mais o fenômeno em si do que o estudo. Então, porque a gente tem... Porque a gente sabe da cura magnética, o poder do magnetismo. Mas o magnetismo é isso que eu estava falando sobre médico. No corpo, mas não flui na alma. Agora, Helena, só para fortalecer o pensamento, acho que é a Eliana que falou o negócio do estudo, a questão 898 do Livro dos Espíritos, ela traz exatamente isso. Já que a vida corpórea é apenas uma estada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, será útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que se digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E os espíritos responderam: sem dúvida. Primeiramente, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito subirá mais depressa, se já tiver progredido em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora o que vos exigiria anos na vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso. Por quê? Um espírito perfeito deve saber de tudo. E por quê? Se o progresso deve cumprir-se
Em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas auxiliam o desenvolvimento do espírito. A grande diferença é que, a nível intelectual, a gente já está muito avançado. A doutrina é a nossa educação moral, é nela que a gente tem que fixar, sem desprezar os outros. Exatamente. É isso mesmo. Nosso tempo tem que ser maior agora na educação moral, na doutrina. Né? Você lembrou muito bem, Amália. O nosso coordenador, Santo Agostinho, disse para mim, para a equipe que faz parte do meu grupo, e disse: deve trabalhar a parte moral do espiritismo. Isso. Eu disse, mas com que coisa a gente inicia? Ele falou, a parte moral do espiritismo. É isso que vocês devem iniciar. Isso mesmo. Obrigada, Ivana. Jesus. Olha só, eu vou pedir, então, dando prosseguimento, eu vou pedir, porque é muito importante essa página de Emmanuel, eu vou pedir, então, a Sueli, para ela ler para a gente, do Pão Nosso, a questão dos 126, que vem falando da questão do espinho. Lê para a gente aí, Sueli. Pão Nosso de Emmanuel, ele fala aqui uma passagem que está em Paulo. O espinho, né? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Está em Paulo, em Coríntios. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, que quer dizer vaidade excessiva, revelando-se corajoso sem ser metido. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins, quer dizer, nas opulências da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Eu acho que esse 4 aqui resume tudo que a gente precisa ler aqui. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino e, escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Quer dizer, a gente tem que sempre estar atento e provocar até um espinho para frear a nossa vaidade, né? Com certeza é isso aí. E, além disso daí, o que não tem mais o que se falar depois que Emmanuel fala isso, para a gente alertar para a nossa vaidade constante, mas a gente tem todo o capítulo 1 da Gênese,
que fala sobre o caráter da revelação. Se a gente tem dúvida ainda, se você recebe uma revelação divina, como o meu guia falou, o meu mentor é aquele que fala, leia então o capítulo 1 da Gênese, que ele vai falar sobre o caráter da revelação, e vamos usar, como ela está propondo aqui a Nora, todo esse discurso que o diretor está falando, é para propor que você faça exatamente o que Kardec faz, usar um caráter científico, analisar essa revelação no crivo da razão e experimentar. Então, ele estava propondo exatamente, experimenta primeiro, analisa, verifica se essa revelação é oriunda de Deus. Porque, segundo no capítulo 1, no item 10, ele fala assim: o caráter essencial da revelação divina é a eterna verdade. Quer dizer, se ele estiver fora da verdade, não é uma revelação divina. E, para isso, precisa de exercício, como Kardec usou o tempo todo, no método científico, né? Então, pode seguir aí. O que foi sugerido por Israel para ela. Vamos exercitar, vamos trabalhar doente, vamos ver os efeitos que vai acontecer, mas ela queria. Ô, Amália, segue aí para a gente. Maria Souza, admirada, perguntou: Devo entender estas palavras como uma negação aos meus pedidos? Deve considerá-las, disse Israel, afetuosamente, como incentivo para um dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim de que suas faculdades possam se aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta de Castro... Continua? Continua, Helena? Continua. Tá. Continua. Se aceitar a proposta de Castro, teremos grande alegria em organizar um pequeno grupo para, durante algum tempo, lhe permitir o exercício das suas capacidades curativas, a fim de verificarmos suas condições magnéticas, analisando as orientações dos espíritos que lhe assistem, ouvindo respeitosamente e quais as orientações que desejam para o trabalho com a mediunidade. E é o que a pessoa quer fazer, né? O quê? Replicou Maria Souza, espantada. Você acha que eu vou perder tempo com um grupo pequeno? Já estou pronta para o trabalho. Meus guias já me prepararam muito bem. Um espírito médico de nome Dr. Júlio César já se prontificou a me conduzir, até arrepia a gente, né? A conduzir por caminhos retos, bem que ele me avisou das dificuldades. Além do mais, qualquer casa espírita iria adorar contar com alguém com as minhas capacidades espirituais, me receberiam de braços abertos. Vocês estão desperdiçando uma extraordinária oportunidade. Nesta hora, olha o perigo, né? Olha a ação olha espiritual. A brecha. Olha a brecha. Nesta hora, Elvira envolveu a médium com mais intensidade, enquanto os benfeitores espirituais irradiavam sobre os representantes do centro lucidez e bom senso. Maria Souza, quase fora de si, continuava argumentando: se não posso trabalhar à minha maneira, então me retiro desta casa e levarei comigo muitas pessoas. Minha irmã, considerou Castro, não desejamos sua ausência. A casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever, como responsáveis por este centro, zelar pela pureza da nossa doutrina. E o Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo
é prática ilegal da medicina. Aceitar os seus propósitos é infringir as leis humanas. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais com o fim de lhe afastar deste núcleo de amor. Então, para aí, para dar tempo Tá. da gente fazer uma reflexão sobre isso aqui, porque é muito material bom. É muito, Isso aqui é a essência, ó. Isso aqui é a essência das discussões. Então, vamos começar as grande nossas perigo, né? O grande perigo. No livro dos Médiuns, na questão 306, fala exatamente sobre tudo isso que a Amália acabou de ler para a gente. Na questão 306. Está com ele aí, Eliana? Sim. Não precisa ler. Não, se ela for grande, não precisa ler tudo, que a Amália vai fazer uma reflexão sobre isso, tá? Resume bem, tá? Ok. Os médiuns interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interessante não se produz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza sobre as quais se pode apoiar. Esperanças, pessoas. Aí está ainda um fraco que sabem muito bem agarrar os espíritos zombeteiros e o qual aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável. Obrigada. Tá bom, pode parar aí. Eu vou voltar para a Amália, depois te dou a palavra, Eliana. Para a Amália, dentro do que foi lido, ela só pontuar algumas coisas mais sérias, mais forte da fala da Maria Souza em relação a essa leitura da página 10, Amália. Então, você vê, ela estava tão convencida, ela estava tão envolvida, né, pelos espíritos, ela estava plenamente convencida do seu poder. E o interesse dela era exatamente esse, encher a casa, aparecer na televisão, né, essas coisas todas que somente, como aqui na própria questão 306 do Livro dos Médiuns, ele diz assim, o egoísmo, né, que ele vem dizendo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos afastam de quem pretenda dela fazer um degrau para chegar ao seu objetivo de fama, que era o objetivo da Maria Souza. O egoísmo é a chaga da sociedade e os bons espíritos o combatem. Exatamente o que a gente vê aqui no quadro da Maria de Souza. Ela, né, estava tão convencida, assim, aquele fenômeno, como que o doutor Júlio César, entre aspas, né, do que ele se apropriou dela, do que ele se aproveitou daquilo que ele fez, colocou um obsidiado na frente dela, nem foi o magnetismo dela que curou o cara, não. Não. Os espíritos é que promoveram, afastaram o obsessor e a criatura se ergueu. Então, aquilo para ela foi assim, foi para ela, a primeira que se convenceu da sua própria vaidade foi ela mesma. Exatamente. Não foram as pessoas. Ela tem aquele ponto frágil onde os espíritos aproveitaram. Então, e ela foi se convencendo. Por quê? Porque ela trazia dentro dela esse desejo de fama. E estava se aproveitando ali daquele momento, né, objetivando isso. Por isso ela retrucou. E ela retrucou, veja bem, ela retrucou porque ela foi estimulada pela Elvira. Quer dizer, pôs sobre ela uma carga magnética de fluido para ela não abrir brecha de perceber o que os benfeitores estavam trazendo para ela. Isso é muito triste, né? Num trabalho, e derruba uma casa mesmo. E leva a multidão, porque olha o que ela disse para ele: vou levar muita gente comigo. Por quê? Porque ela já havia feito aquele trabalho de envolver os companheiros que passaram a acreditar no poder dela.
Porque a ação de um espírito obsessor desse teor não é só uma única pessoa. Você vê, ele estava envolvendo os principais trabalhadores da casa para derrubar a casa. Da mesma forma, eles agem num grupo para derrubar o grupo. Ele pega o líder, trabalha a cabeça do líder, né, para que o líder arraste. Exatamente. Então, é exatamente o que aconteceu aqui com a Maria de Souza. Mas no Vamos deixar o Walter... No capítulo 26, fala uma coisa belíssima no item 10. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. Obrigado. Principalmente a mediunidade de cura. Vamos deixar o Walter dar uma palavra breve para a gente fechar, porque está faltando pouco para a gente fechar. Walter. Fazendo um link desse 306 aí do Livro dos Médiuns, a gente já estudou lá na parte onde o capítulo fala aconselhando o médium. Mesmo livro, né? Diz assim, porque todo médium quer ter êxito na sua missão. Mas aí o problema é de você escorregar pela obsessão, como é o caso da nossa amiga. Então, ele diz assim, aconselhando o médium: para que tenhas êxito na tarefa de intercambiar os espíritos, é condição essencial que jamais te envolvas com o comércio das forças psíquicas. E esse comércio nem sempre é pelo ganho do dinheiro. Aí, nesse caso, é o ganho da notoriedade. Ok, só isso. É isso mesmo. Então, olha só. São muitos outros pontos, mas a gente tem que estar selecionando. Eu vou pedir a Sueli para ela dar continuidade, aí a gente fecha mesmo esse capítulo. Onde está bem claro, né? Ele está bem claro aí. Esse particularidades, né? Exatamente. Esse capítulo a gente não poderia deixar passar, porque é uma coisa importante mais no final do capítulo, né? Fala isso, Sueli, lê aí para a gente. Minha irmã considerou Castro. Desejamos. Final da página 10. Eu já li até a página que é, e aí ele vai imprimindo nas palavras. Lá no final. Minha irmã considerou Castro. Não desejamos sua ausência. A casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever como responsáveis por este centro zelar pela pureza da nossa doutrina, e o Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo é a prática ilegal da medicina. Aceitar os seus propósitos é infringir as leis humanas. Só um minutinho, antes da gente continuar. Eu pedi você para retornar, a Mália já tinha lido, para a gente não deixar passar um raciocínio que ela traz aqui para a gente em relação, quando ele fala sobre a pureza doutrinária. Então, a pureza doutrinária, isso aí daria um livro, né? Muita gente até confunde, pensa que a pureza doutrinária é podar... Isso é uma confusão. Isso aí é uma discussão séria. Acha que é podar o médio do livre pensamento, né? E, pelo contrário, a doutrina espírita nos ensina a pensar e ser livre para pensar. Porém, a doutrina espírita, a partir de Kardec, ela se transformou numa filosofia espírita e uma ciência espírita. Então, com consequências morais. Essa que é a grande questão. Ela é diferente de uma ciência do comum, a ciência natural, porque ela traz consequências morais. Então, essa que é a questão. Então, como ciência e como filosofia, tenha as suas premissas. Quando você... Aí é onde entra a pureza doutrinária. Na hora que você sai das premissas e da filosofia espírita, você pode ter o pensamento, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas não dentro da casa espírita. Esse é o grande questão. Dentro da casa espírita, ali o que se trata? Se trata da filosofia espírita. Então, dentro da filosofia espírita, o tratamento para os males da alma,
Aí a pessoa fala assim, mas então o passe de cura não, cura, não atinge o corpo? Atinge, porque atinge a alma, desperta a alma pelas reflexões da moral, que é o livro é o Evangelho, e a transformação, o que é a cura? Na verdade, a transformação de moléculas malsãs por moléculas sãs. Só que vem da alma, pela reflexão, pela mudança de pensamento, a transformação das propriedades do perispírito está lá no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, onde São Luís vem dizendo, sim, as propriedades as moléculas podem ser transformadas. Assim verfügbar. Oi? Quem está falando? Lu, tu tá aí? Desculpa, mas... Pode falar, Desculpa, Lu. estava só ouvindo. Não, não. Está acompanhando, Lu? Quer falar alguma coisa sobre isso, Lu? Que bom que você está aí. Não, maravilhoso. Muito obrigado pelo estudo, meninas. Tá, se quiser falar, tá, ainda dá tempo, tá, amiga? Que bom que você está aí. Então, a Lu, gente, ela é dirigente de casa espírita lá de Viena, tá? Quem não conhece a Lu, que às vezes ela não consegue, então quem não conhece, ela é muito amiga da Milena, são todas trabalhadoras de casa espírita, tá, Amália? A Amália, a Sueli, eu acho que conhece, a Amália eu não conhecia. A mensagem do Cristo é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, resume tudo, envolve tudo. Se a gente consegue ter... Eliana, isso sim, é que a gente tem que procurar focar, porque a gente tem que decidir, ou a gente abre em pensamento filosófico, aí a gente vai ter muita coisa, mas a gente tem que focar nas pontuações que a Nora vem trazendo. Essas pontuações, por isso que eu até peço para vocês entenderem por que a gente faz a leitura do texto do livro, aconteceu, porque você vê, quanta coisa teria se perdido se a Amália, essa leitura dessa página 10 que a Amália fez. No finalzinho dela, a Sueli leu novamente. Então, olha a questão da pureza doutrinária. Tá? Não vai dar tempo da gente aprofundar a questão da pureza doutrinária, porque a gente vai seguir para a gente estar fechando. Eu vou pedir a Sueli para voltar à leitura. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais com o fim de lhe afastar desse núcleo de amor. E imprimindo nas palavras... Ui, caramba! Espera aí. Desculpa que eu saí aqui, mas aí eu voltei. Imprimindo nas palavras compreensão e ternura, prosseguiu. Continue conosco, todos desejamos trabalhar e não almejamos títulos. E se você realmente tiver uma grande tarefa a desempenhar, ela naturalmente aparecerá. Era só o que me faltava, respondeu a médium. Agora meus protetores são obsessores. Bem original, não acha? Muito bem, minha decisão está tomada. Vou me retirar desta casa hoje mesmo. Espiritualmente, Elvira gargalhava desassombradamente. Os amigos espirituais, entretanto, procuravam emanar jatos de fluidos amorosos junto a Castro e Israel, ao mesmo tempo que os protegia dos adversários do bem. Levantando-se, Maria Souza saiu da sala com passos firmes, sem se despedir dos respeitáveis tarefeiros encarnados, sentindo-se intimamente insultada. Os acompanhantes da médium fanática igualmente se retiraram, deixando-os sozinhos. Os nobres tarefeiros, reflexivos, porém de consciência tranquila, conversavam entre si. Israel, disse Castro, é uma pena que isso tenha acontecido. Não se preocupe, meu amigo, sem dúvida fizemos o melhor. Isso me faz pensar que a nossa casa esteja passando por provações. Vários companheiros de trabalho estão atravessando momentos difíceis, entre eles Márcia Boaventura, nossa coordenadora do atendimento fraterno. A propósito, continuou
o responsável pela área doutrinária, estava pensando em fazer uma visita para nossa irmã, no desejo de levar nosso apoio. Segundo me informaram, parece que o marido a teria proibido de continuar suas tarefas. Dizem que ele se entregou a uma seita fanática. Sem dúvida, respondeu Castro, haveremos de visitá-la no momento oportuno. Então, no próximo capítulo vai ser essa visita aí, retornar à casa da Márcia Boaventura. Mas, nesse capítulo aqui, só para finalizar, todo esse envolvimento e essa vaidade, essa arrogância que essa médium apresentou, Maria Souza, eu coloquei aí para a gente dar uma lida nesse capítulo da Boa Nova, que ele vai fazer, o Humberto de Campos vai fazer uma alusão aqui, uma comparação, lógico que, né, em outro nível, mas é da pretensão também de Judas Iscariotes em relação a Jesus, que mesmo ele acreditando e gostando de Jesus, mas a pretensão e a vaidade ficou mostrada aqui também, dizendo, ele dizia assim, mas Jesus é muito superior, ele está usando pouco o potencial dele, né? Então, ele está sendo muito humilde, enfim, ele está usando o método devagar, na medida. Enfim, ele foi bem feliz também, como sempre. Humberto de Campos coloca para a gente aí um capítulo que sempre emociona, é maravilhoso e que vale a pena a gente ler e acordar para essas ilusões que a gente sofre, e a gente está sempre envolvida com essa situação, porque nós somos imperfeitos, mas é importante que a gente esteja alerta e vale a pena a gente ler aí para enriquecer. Obrigada, Sueli. Nós vamos pedir o Alexandre para fazer para a gente uma aula sobre magnetismo. Por quê? Olha a postura da Elvira. Elvira, ela, nesse momento, ela está funcionando com função diferente daquela que nós vamos encontrar. Elvira é o espírito que está substituindo Júlio César junto à médium Maria Souza. Só que antes, esse mesmo espírito, Elvira, estava manipulando o fluido para envolver o casal Sérgio Queiroz na questão sexual. Soraya e Sérgio Queiroz. Isso, bem lembrado. Soraya e Sérgio Queiroz na questão sexual. Mil a voz. Na questão sexual. Mil a voz. Então, o que ela fazia? Ela pegava fluido e magnetizava, fazia imagem da Soraya e botava na tela mental do Sérgio Queiroz e pegava fluido da Soraya e colocava na mente do Sérgio. Então, ela tinha capacidade de manipular os fluidos. Agora, quando ela foi convidada pelo o dito mentor espiritual da Maria Souza, né? Dr. Júlio César, que era o comandante da cidade, ela vai substituir. Então, ela tem a capacidade técnica de manipular outros tipos de fluido. Que outro tipo de fluido? O tipo de fluido aonde ela vai utilizar a mente, influenciar a mente da Maria Souza em outras questões. Então, a gente está vendo aí que cada pensamento é um tipo de fluido diferente que a gente emite. Por isso que nós vamos, se a Milena permitisse, né, a gente vai trazer o Alexandre, que já deu uma aula para a gente aí, para estar estudando conosco, que ele é um estudioso de magnetismo, para ele fazer uma aula de magnetismo para a gente. Tá? O que vocês acham da ideia? Milena? Bom, né?
Concorda, Milena? Concordo, estava com o microfone fechado. Ah, Concordo, tá. sim, excelente, né? Nós estamos aí realmente avaliando essa manipulação de fluidos, né? Uhum, E isso. a condição dele, a Fortalecendo o nosso entendimento, qualidade, né? exatamente, e compreender qualidades de fluido, né? E mostrar para a gente que a gente deixa passar, a gente não valoriza, né, em momentos que está no grupo, a importância do teor do pensamento, como é o teor do pensamento que vai, já o fluido, a nossa emissão fluídica já sai qualificada pelo pensamento. Isso Kardec deixou muito bem claro para a gente na Gênesis, capítulo 17, o item 14, quando ele fala que os fluidos têm dois aspectos, aspecto físico e aspecto moral. Aí ele diz, o fluido pode ser adstringente. A adstringente é como se fosse o detergente de cozinha. É o capítulo 14, Helena? É o capítulo 14, item 17. Você falou capítulo 17, é capítulo 14. Eu inverti, desculpa. É o 14, item 17. Então, ele vem, ali Kardec já vem mostrando. Então, para que você possa qualificar o fluido como calmante, adstringente, tóxico, você precisa ter o aspecto moral. Ele fala lá. Então, o aspecto físico ele está atrelado ao aspecto moral. Então, que alerta é esse? Esse estudo chama a dinâmica do dia a dia. Está falando, a nossa amiga está falando, e você está criticando, você está emitindo. Mas se eu estivesse ali falando, nossa, a Helena está falando besteira, eu iria. Nesse momento, eu já está saindo de mim fluido tóxico. Não pode ser um fluido bom. Mas quando a gente até atrapalha o pensamento do outro, né? Atrapalha. É por isso que Kardec diz que o grupo ele tem que ser homogêneo. O grande engano nosso, que a gente, por exemplo, né? Um exemplo, a gente faz palestra, mas sem ser orador, sem ter dialética. Na casa espírita, porque tem todo o envolvimento doutrinário, dos benfeitores. E mais o público que está ali próprio para receber aquilo. Aí você é convidada para fazer um tema sem ser profissional da área, fora da casa espírita, achando que o teu rendimento vai ser o mesmo. Não é. Se você uma companheira nossa, não sei se a Helena lembra, fazendo uma palestra, olha, dentro da nossa casa. Um visitante da casa lá, um frequentador, emitiu um pensamento para ela de dúvida, assim, como que questionando, ela perdeu lá a linha do raciocínio. Ela perdeu, deu um branco naquele momento. Olha. Né? E foi influência dessa criatura. Né? Por isso nós temos que estar seguros, não só do nosso conhecimento, mas seguro da ação espiritual protetora nossa ali. Exatamente. Entendeu? Porque a companheira é uma pessoa de muito conhecimento. Entendeu? Então, você mesmo deu um branco, né? Se perdeu e você vê, é um caso sério isso. Isso aí, a Lu que está presente e muitos outros, eu não vou citar o nome de todos, a Milena, a Amália, eu e outros que estão presentes aí, sabe dessa experiência de coordenador de casa, de presidente de casa, aonde a gente tem que ter muito, muito cuidado, muito carinho para convidar as pessoas para estar falando. Elas precisam ser convidadas, precisam ser orientadas. No Leon Denis, a Malha, inclusive, é responsável por esse trabalho. Existe um curso para preparar as pessoas para começar a falar de doutrina. A pessoa, poxa, mas que besteira, não é besteira, não. Não é besteira, não. Porque senão você vai ficar escolhendo só aqueles oradores que já têm, muitas das vezes, o dom da palavra, porém, a tribuna espírita ela não é para celebridades, como diz Dona Ivone, ela não é palanque
para receber De fama. artistas. Ela não é picadeiro para as pessoas ficarem contando piadas. Então, elas precisam ser orientadas. Por quê? Quantas pessoas nós nos incluímos nisso, aonde a gente não conseguia dar uma palavra sobre uma reflexão de um texto pequeno doutrinário, mas como a casa nos deu oportunidade, e a gente também tem a obrigação de dar oportunidade para as pessoas, mas só que somos como crianças, iniciando o discurso doutrinário, precisam ser direcionadas. Não pode deixar solto. Aí ele vai lá, ele fala do jeito que ele quer. Não, ele tem que ser direcionado. Essa é uma tarefa difícil, difícil. Da mesma forma que o Israel e o Cássio estão orientando essa média em relação à questão da mediunidade, para isso o dirigente tem que conhecer, ele tem que saber, porque agora há pouco tempo, não foi há muito tempo, ano passado, ano retrasado, uma casa, de uma hora para outra, a dirigente introduziu o reiki na casa. Introduziu o reiki. Houve muito comentário, muita gente me perguntou, outras pessoas, porque aí eu falei, mas qual a dúvida? Isso não precisa nem ter dúvida. A casa espírita, como é que se faz o tratamento espiritual na casa? É com cristais? Não, é com passe. Por isso tem que se estudar sobre o magnetismo. Todo e qualquer pensamento tem magnetismo, mas na casa espírita utiliza-se o passe fluídico, magnético. Ponto. Quem conduz são os espíritos. Porque senão... Lá fora somos nós, mas na casa espírita são os espíritos. As diretrizes da casa espírita são dos espíritos, não são diretrizes como uma diretriz de uma faculdade, de uma empresa, são outras diretrizes. A única coisa que é igual é na hora de pagar as dívidas, é igualzinha. Nós temos que seguir a legislação do país, não é isso, Milena? Para pagar todo, não tem desconto de nada, né? Essa é a única coisa que tem que seguir. Porém, no regulamento da casa, são regulamentos que têm que ser baseados no estatuto, no ancestral do Estatuto da Casa Espírita, que Kardec já traz lá no capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Eu não sei se a Lu está podendo falar. Está podendo falar, Lu? Não sei se ela está presente. Sim, posso sim. Posso então, sim. Estou sim, aqui. Você deve ter experiência em relação a isso, né, Lu? De manter essa questão da pureza doutrinária, de manter a casa dentro da filosofia e dentro do regimento que Kardec traz. O que você pode falar para a gente sobre isso? Primeiramente que da sua experiência, o quanto que é importante essa questão aí que você falou da preparação da equipe, né? De nós o tempo todo nos colocarmos num time, né? Nós aqui no exterior, essa responsabilidade no sentido que muitas vezes chegam pessoas em nossas casas que não conheciam a doutrina espírita. Então, elas não têm a menor noção do que é a doutrina espírita. Não tem nem, muitas vezes, parâmetros de comparação, como no Brasil a gente se atropela em casas espíritas, e casas espíritas boas também, né? Então, há toda uma questão de trazer Kardec a lume, né? O gosto pelo estudo e a questão do trabalho para o próximo, a questão da caridade. Então, é um complexo de desafios fascinante que vocês aí nessa reunião vêm cada vez mais confirmar que, apesar dos parâmetros de comparação, que nós somos, claro, nós somos para vocês o que seria um grupo de estudo aí, né? Pela proporção de dimensão de tamanho, né? Mas, olha, dá muito trabalho, viu? Mas, Lu, você falou uma coisa interessante, é a reflexão de hoje. Os problemas do grupo grande são os mesmos do grupo pequeno. Por quê? Qual é o escolho da mediunidade? É a obsessão, né?
Então, a verdade. Nora está trazendo para a gente a grande questão, o grande problema, um dos grandes problemas da condução de uma casa espírita somos nós, os médios. Não é isso, Milena? Estou falando besteira, Milena? Com certeza, não, com certeza. E aqui nós temos muita facilidade das pessoas chegar com a ideia esotérica, né, Milena? Exatamente. Então, porque às vezes as pessoas reclamam, por que não tem mais pessoas e tal, né? Porque eles acham que se for fazer alguma coisa exótica, viria realmente, mas esse não é o nosso propósito. Não entra na cabeça das pessoas que o nosso propósito não é casa cheia, é qualidade de trabalho. Exatamente. É a pureza doutrinária. É a famosa pureza doutrinária, que é justamente isso que a gente, né? Tanto trabalha e tanto se embate, né, Lu? Porque realmente a gente no exterior não tem muitas casas espíritas, como a própria o Brasil oferece, né? Mas muitos equivocados. Ou até aqueles que tiveram um contato não direto com a doutrina espírita, chega até a casa com ideias equivocadas, procurando realmente ciências alternativas, né? Que não faz válidas, pelo amor de Deus, dentro da concepção, dentro do critério de cada um, mas não é o nosso objetivo, né? Então, nós lutamos sim, somos em 15, 20, 30, mas com Kardec. E as poucas casas que tem, Milena, as poucas organizações espíritas que tem aqui, por exemplo, ainda são administradas com pessoas com muito orgulho, ou pessoas que não gostam muito de estudar, ou pessoas que também buscam os fenômenos e, com isso, incentivam mais ainda as pessoas que chegam até a gente. Na verdade, Eliane, eu acredito que a Europa está começando agora a fazer o que aconteceu no momento da codificação, né? Então, muitas pessoas estão chegando até a doutrina através realmente da manifestação, simplesmente. Isso. Seja por causa das séries que agora tem na televisão, os estímulos que tem na televisão. Então, no Brasil, acho que já tem uma consciência maior do estudo, da reforma íntima e assim por diante. Então, em vez de aqui ainda é muito palpável. Tentar orientar essas pessoas a compreenderem que a doutrina não é feita só de fenômenos. Na verdade, esse é o dever do coordenador. Né? O objetivo da doutrina é a educação moral mesmo da humanidade. Mas é aquilo, olha, se a gente, se os dirigentes, as pessoas que frequentadoras da casa espírita, se nós nos orientarmos bem, porque para se orientar bem não basta ler o livro, o outro não, tem que ter o chamado aprofundamento, porque esse é um ponto muito sério. Conhecer o doutrina espírita, porque ele é um livro, a gente sabe que a gente não tem a capacidade de absorver no mundo intelectual. A nossa absorção não é tão fácil para as coisas. Imagina o mundo moral. Então, tá ruim? Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Estamos. Imagine no mundo moral. Então, a casa espírita, ela vem... a casa espírita ela tem essa função, é a função de formar caracteres. Esses caracteres são formados por hábitos adquiridos. É a melhor definição que Kardec deu sobre educação, lá na questão 685 do Livro dos Espíritos. A educação é uma arte. É a arte de formar caracteres. Isso. Aonde nós temos um conjunto de hábitos adquiridos. Kardec não estava falando só para formação intelectual e alfabetização de instrução. Ele estava trazendo muito além ali. Apesar de ele ser um pedagogo, ele trouxe um conceito da pedagogia para a pedagogia espírita, que é para ter a arte de educar, de nos educarmos, a gente precisa formar hábitos. Ninguém vai conseguir entender, porque às vezes tem um orador que conhece muito, que faz palestra muito brilhante, mas ele não conhece de casa espírita.
Não menosprezando, não, só para a gente estar entendendo. Uma coisa é o orador que é importante, ele ter o dom da palavra, ele tem uma dialética muito importante. Mas, às vezes, a fala dele não é instrução, não é consolação. Vale a pena? Vale. Vale a pena pela questão histórica, vale a pena pelo um ponto que ele traz, às vezes, de muita criatividade, mas a função da casa espírita é consolar. A função da casa espírita é educar. Educar quem? A alma. Que alma? Todas as almas, todos os componentes de uma casa espírita. Então, e nós não educamos, nós passamos um para o outro instrução. A educação é de foro íntimo. A educação, na verdade, é quando a pessoa quer. Aí tem que estudar Jesus. Eu sei que a tem hora que estudar está passando, Jesus. desculpa, Milena. Jesus e Kardec. Por isso que o nome do nosso encontro da Casa Espírita é Segundo Jesus e Segundo Jesus. Só para a gente... Segundo Jesus e segundo Kardec. Só para a gente ter ideia. Então, Milena, eu passo a palavra para você dar continuidade aí, o término, né, da prece, aí você vê quem você escolhe, tá, minha amiga? Uhum. E agradecendo a todos que participaram. Velho Spêncio, e Vânia, e Paulo, Jussara, todo mundo que está... Menália. Isso mesmo. Exatamente. Isso, passar a palavra sempre então muito aí bom, né, pra gente? Milena. É sempre fantástico nós estarmos juntas, né? Quanto conhecimento. Nossa, muito bom. Né? Muito bom essa troca, fantástica. Eu, então, gostaria de convidar, olha, apareceu aqui a Menália, se ela gostaria de fazer a prece para a gente, poderia ser? Faço sim. Muito obrigada. Vamos unir nossos pensamentos, pedir para que nossos mentores, para que os mentores desse estudo possam levá-lo até Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, em forma de agradecimento. Agradecimento, queridos irmãos, de podermos, através desta ferramenta maravilhosa, ampliarmos nosso conhecimento em torno dessa doutrina de amor. Que cada vez mais este grupo possa ser fortalecido com o interesse do aprendizado, da difusão, da divulgação da doutrina espírita dentro do seu modo mais puro, que é seguindo as orientações do seu codificador, Allan Kardec. E desta forma, Mestre Jesus, rogando que todos nós possamos, em nossos lares, receber as boas vibrações que este momento nos propicia, possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade e que possamos ser fortalecidos para que na próxima semana estejamos aqui novamente para darmos continuidade a este momento de estudo, de gratidão e de prece. Fica conosco, Senhor Jesus, ser sempre o nosso guia e o nosso modelo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Helena, então a semana que vem nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 ou vai estar com a gente o Alexandre? Você faz o seguinte, você bota o capítulo 11, ok, que mesmo que ele consiga, a gente inicia o capítulo 11 e no momento a gente passa a palavra para ele, tá? Mas a gente inicia o 11. Combinadíssimo. Tá bom? Gente, muito gratidão. Bom. Um beijo grande a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Bom dia, obrigada. Obrigada bom dia, Verinha. Bom dia, querida. Bom dia, Ronaldo. Ronaldo. Bom dia. Ronaldo estava aí? Uma boa semana, muita paz e saúde. Boa semana para todo mundo. Tchau. Tchau, querida. Boa semana. Agradeço a oportunidade do estudo. Tchau, queridas. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, todo mundo. Beijo em todas. Boa semana. Obrigada, igualmente.